Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Baú de Voto. E hoje eu recebo um amigo de infância, de adolescência, que é filho foi um grande médico em Votuporanga. O Birajara Correia, filho do Dr. Jonas Correia. Bira, muito obrigado por ter aceito esse convite e ter vindo aqui bater esse papo conosco. É isso, Zé. Eu que agradeço você pela lembrança do meu pai, que infelizmente nos deixou já faz uns 39 anos, né? E eu só tenho que agradecer em nome meu e dos meus irmãos. E vamos ter a memória de Votuporanga, né? Ah, sim. Faz parte da memória. Sim. Bira, vamos começar falando do início. Como é que a sua família veio? A família do seu pai? Quem que veio para cá? Quando e de onde? Deixa eu começar então te contando um pouquinho antes. Tá, vamos lá. Meu pai, ele se formou junto com o Dr. Alberto Peciotto, né? Eles são formados na turma de 1954, na USP em São Paulo. E na época meu pai era assistente de um professor. Esse professor faleceu. Meu pai queria seguir a carreira acadêmica e não foi possível. E mais ou menos na mesma época ele recebeu um convite do Dr. Camilo Barbieri, que já tinha uma clínica aqui em Votuporanga, para vir para cá, né? E inclusive tem até uma passagem engraçada, que antes dele aceitar o convite do Dr. Camilo, ele veio para Votuporanga. E ele estava em frente da clínica, que era ali na Rua Amazonas, quase em frente ali à Rua Ceará, né? E tinha uma procissão. E ele, observando a procissão, ele viu um monte de mulheres grávidas passando com a procissão. Ele falou, sabe que aqui acho que vai dar certo? E acabou vindo para cá, aceitou o convite do Dr. Camilo, ele e o Dr. Alberto, arrendaram o hospital do Dr. Camilo. Isso foi em 1957. O Dr. Camilo não era o Hospital São Paulo, não? Não, era a clínica Dr. Camilo Barbieri. Ah, Dr. Camilo Barbieri. Depois da clínica do Dr. Camilo, eles foram para o Hospital São Paulo, que na época ficava ali na esquina da rua Rio de Janeiro com a São Paulo. Isso. Né? E depois, então, eles construíram o Hospital Santa Catarina. Santa Catarina. Isso quando ele veio para cá, que ano mais ou menos? 1957, Zé. Ele veio casado já com a minha mãe, né? Eu nasci aqui em agosto de 58. Sim. Tá? E ficaram aqui, fizeram a vida deles aqui em Votuporanga. Bom, ele era clínico geral, lógico. Naquela época só tinha clínico geral, né? Exato. Ele era... Bom, o Mira, e ele e o Dr. Camilo, eles trabalhavam na clínica, mas eles também atendiam na Santa Casa. Ou não? Não me lembro, Zé, não me lembro. Acredito que meu pai chegou a atender na Santa Casa, mas não foi assim, não teve uma sequência na Santa Casa. Porque na clínica do Dr. Barbieri era praticamente um mini hospital. Eu era muito criança, não me recordo bem, porque o Dr. Camilo ele arrendou a clínica para o meu pai e para o Dr. Alberto. Sim. Isso, um macarrão. Dr. Emílio, né, Barbieri, me contando, né, Sei. que eles arrendaram, que foi inclusive meu pai e o Dr. Alberto foram indicação de um tio do Emílio que morava em São Paulo, acho que trabalhava lá no HC também, né, Sei. e foi por isso. Bira, eu converso com várias pessoas, filhos de médicos e tal, e todos eles falam de uma característica dos médicos da época, né? Eles atendiam e se a pessoa tivesse dinheiro para pagar, pagava. Se não tivesse, não pagava. E pagava com galinha, com leitoa. E eu me lembro, de eu garoto, o teu pai ir na minha casa me atender, né? Eu achava... Sabe, era uma outra vida, né? Era uma outra... Seu pai também fazia isso, né? Votuporanga era uma cidade diferente, né, Zé? Era pequena, todo mundo conhecia todo mundo, era todo mundo amigo. Eu, sinceramente, na época de garoto, enquanto meu pai clinicou, eu não me lembro de um Natal sem uma leitoa, sem um peru, sem um frango. Todo ano tinha. Né? O pessoal, às vezes, quando não podia pagar, pagava, ou em agradecimento, mandava lá para casa no final de ano.
né? Era tanta coisa que depois a gente até distribuía para outras pessoas também de... Acho que o Fefeu, né? Fefeu teve aqui, eu vi a entrevista dele contigo, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Quem tinha dinheiro pagava, quem não tinha contribuía com alguma coisa e assim ia. Ia levando, né? Era desse jeito mesmo. E o teu pai foi cirurgião ou não? Foi. Meu pai, o que ele gostava era operar. O que ele gostava era operar. Inclusive em São Paulo, quando ele estava lá, ele foi chefe do pronto-socorro do HC em São Paulo, antes de vir para Votuporanga. Então ali ele pegou toda... Dizem, né? Não sei, que ele tinha muita habilidade com as mãos para operar. Sei. Né? E o cirurgião é fundamental. Sim. Bom, eles ficaram ali na clínica. E depois, quando eles foram para o Hospital São Paulo, eles também arrendaram ou eles montaram o hospital, você sabe? Não, ali foi, acredito que tenha sido arrendamento também. Porque ali o doutor Emir também foi, né? Vieram depois. Depois veio o doutor Emir, o doutor Firoze, eles vieram depois. Quer dizer, então, o seu pai e o doutor Alberto, eles foram para o Hospital Santa Catarina. Isso, ali eles construíram o hospital. Lá eles construíram. Ali foi obra deles, né? E era só ele e o doutor... Era só ele e o doutor Alberto. Só os dois. E provavelmente quando eles saíram foi quando o Emir, o pessoal entrou lá no Hospital São Paulo. Não, vamos dizer assim, a cronologia foi que eles estavam no Hospital São Paulo, saíram para o Santa Catarina, aí no São Paulo ficou o Emir, o Dr. Ciro. Então o Emir já estava lá no São Paulo, já estava. Votuporanga, mas eu acho engraçado aqui, porque na época, quando a população era menor, existiam muito mais hospitais para atender a população do que existe hoje. Na época eu me lembro que tinha a clínica do Nossa Senhora Aparecida, que era do Dr. Jamilo, o Santa Catarina, o São Paulo e tinha a Santa Casa. Eram 4 hospitais. Hoje só são 2. Tá certo que o número de leitos é maior, sabe? A população também cresceu e tudo mais. Não, mas não é isso, sabe? Eu também esse questionamento eu faço. Engraçado, uma cidade pequena ter médicos investindo em hospital, né? Sim. Que isso é engraçado isso. Hoje você não vê um médico construindo um hospital. Hoje é praticamente impossível isso. Hoje só os grandes oligopólios, né? Não, e você vê os hospitais que nem Rio Preto, o Alsta, foi comprado por um grupo que tem no Brasil inteiro. Quer dizer, os grandes grupos, talvez, porque está ficando mais caro, né, com a tecnologia. Né? Bem, tem uma coisa que eu acho, né, que eu não sou profissional da área, eu estou no achômetro aqui. Antigamente, na época do meu pai, Dr. Alberto, existiam os exames fezes, sangue, urina e o raio-x, né? Então não era necessário assim, um grande investimento. O investimento maior seria nesse aparelho de raio-x, né? E hoje você tem máquina para tudo, é tomografia, é ressonância, é ultrassom, são várias coisas. E isso não deve ser barato, né? Então, para se montar um hospital hoje, você precisa desses recursos e nem sempre é possível uma pessoa física, né? E o médico, antigamente, eu acho que ele era muito mais treinado em perceber os sintomas, as doenças na conversa, né? A pessoa conversava mais, né? Existia mais o diálogo médico-paciente. Muitas vezes até meu pai dizia que fulano foi lá no consultório e minha mãe perguntava, nossa, mas o que ele tinha? Eu falei, não, queria bater papo. Queria ir lá conversar, queria conselho, queria isso, queria aquilo. Então o médico era uma parte da família naquela época, né? Era um médico da família mesmo, né? E com isso ele ia conhecendo, né, as pessoas, né? Eu conversei com um médico aqui e ele falava sobre isso. Ele falou sobre isso. Ele é otorrinolaringologista. Então ele falou,
o médico abria uma cabeça, você não sabia o que ia encontrar lá dentro. Sim. Hoje não, hoje você sabe exatamente o que vai. Então, quer dizer, o médico precisa. Também não sou da área. O médico hoje ele precisa saber muito mais ler os exames, né, tal, do que. E antigamente era diferente, né? Tem até um amigo meu que ele brinca que quando ele vai ao médico, e o médico dá alguns exames para ele fazer, e ele vai lá e faz os exames, ele falou que ele vai tirar a primeira opinião com o Dr. Google. E a segunda opinião é com o Dr. Yahoo. Não, isso aí, né? Eu tive uma companheira que ela era incrível. O médico receitava um remédio para ela. Ela, antes de comprar o remédio, ele ia no Dr. Google. Saber para que servia, qual que era a contraindicação. Você lê o Google, você não toma remédio nenhum. Isso é verdade. Porque você tem de ter. Isso é verdade. Bom, aí você é o mais velho da família. Eu sou mais velho, nascido em 58. Aí veio a Jussara. Aí veio o Joninhas. Aí veio o Joninhas. O Jonas Júnior, que é nascido em 60. E depois vem a Jussara, que é de 63. Os três foram nascidos aqui em São Paulo. Os três, acho que na Santa Casa. A Jussara eu lembro que foi na Santa Casa. O Joninhas eu não me lembro onde era, não. Agora, o teu pai teve um consultório dele. Ou era só na clínica que ele atendia? Ele teve o consultório dele depois que ele e o Dr. Alberto venderam o Hospital Santa Catarina. Ele montou um consultório aqui na Rua Amazonas. Na Rua Amazonas, né? Ali do lado onde era a Madeireira Avanço. Ali perto do Dr. Álvaro, não era? Não, aqui em cima. Onde mora o Fefe hoje. Quase esquina com a Rua Rio Grande. Sei, né? Era ali. Porque meu pai tinha um negócio gozado. Ele não era uma pessoa acomodada, né? Ele era inquieto, ele queria fazer as coisas. Ele foi fazendeiro, criou gado holandês. Quando tinha exposição em Votuporanga, teve gado dele que foi premiado na exposição aqui em Votuporanga. Na época do maracujá, ele plantou maracujá? Não, maracujá, ele andou plantando maracujá, que a gente tinha uma fazendinha aqui perto do Rio São José, mas ele fez assim, ele comprava a produção de maracujá dos produtores e levava para São Paulo. Né? E tinha ali onde é o posto Sonata hoje, ao lado tinha um barracãozinho ali, acho que era uma porta ou duas, que era ali que funcionava o negócio. Eu não me lembro o nome dessa empresa. E depois também, acho que na década de 70... Ela não entrou no Bicho da Seda, não, né? Não, Bicho da Seda não. Na década de 70, ele comprou da família da Avanço a loja de material de construção, que ficava ali na rua Amazonas. Ah, é verdade. Ele teve... Então, teu pai tinha um tino comercial muito grande, né? Ele além do tino comercial, ele era muito inquieto, ele não ficava parado. Ele não gostava de... Ele via as coisas, já queria fazer e assim ia. E dava tempo dele caçar? Dava. Isso dava e sobrava tempo. Teu pai foi um caçador. O meu irmão Jonas, ele foi com um companheiro dele, uma vez, acho que lá no Rio das Mortes. E ele estava comentando com o cara, falou: rapaz, meu pai veio aqui na década de 60. Eu não sei como é que ele chegou. Porque não tinha estrada, não tinha nada. Era uma caminhonete Chevrolet, né? Ou aquela veraneio que existia na época, ou Rural Willys. E eles iam. Um dos parceiros dele era o Cláudio Poiani, que era mecânico. O pai dele era dono do Poço Poiani. Então já aproveitava. O pai falava que tinha que levar um mecânico junto. Porque se quebrasse, consertava. Aqui nós tivemos vários caçadores, né? O Dr. Jamilo, Sim. Miguel Zeitunes, né? Eles eram caçadores. Eu lembro, Bira, pode falar. Assim. Pode. Eu lembro. Não, achei que se eu fosse falar. Eu lembro que cidade contra cidade, Silvio Santos, o teu pai foi falar de caçada. Eu não sei qualquer coisa. Aí eu lembro que o Silvio Santos perguntou para ele: mas você não tem medo de ser picado por uma cobra? E o teu pai, com aquela tranquilidade, falou: não, ninguém ataca, não. Ele se defende. Se você não for em direção a ele,
Teu pai tinha esse conhecimento, né? Meu pai ele foi criado em Piracicaba, né? A família dele era de São Paulo, depois se mudaram para Piracicaba e depois ele voltou para São Paulo para fazer a faculdade. Então Ele é do mato. é do mato. Praticamente é essa palavra, é do mato. Falou que mergulhava no rio, embaixo da cachoeira para pegar peixe, pegava com a mão. É um negócio assim, cara. Eu não. E ele gostava também de pescar? Gostava. Ou só de caçar? A pescaria dele, quer dizer, era comum naquela época tarrafa, né? Tarrafa. Era tarrafa, ele gostava de tarrafa. Tarrafa. Quando começou o negócio de proibiram a tarrafa e tal, eu me lembro que a gente era sócio de uma ilha no Rio Grande, na ilha do Taquari, e tinha uma corredeira. E ele pegava o barquinho, ia lá pro meio da corredeira e ficava lá. Uma vez eu fui com ele, era muito engraçado, que o peixe comia a isca, ele xingava, fraguejava. Mas ele gostava, assim, ele gostava de mato. Tinha uma época que o pessoal tinha o Dircinho Longo, que era Sim, tarrafeiro de primeira linha, né? E eles iam na Cachoeira dos Índios, né? Era uma prática bastante, né? Essa ilha do Taquari deixou saudades, né? Muitas saudades. A área do Taquari fica quantos quilômetros daqui, mais ou menos? 200? José, não fica isso não, era ali perto de Cardoso. Você pegava, que tinha aquele monte de ilha, né? É Mira Estrela, depois de Cardoso? Mira Estrela. Acho que era lá em Aí você pegava Isso. Porto Militão. O Guimar Marão uma vez me levou para pescar ali, a gente estava passando na prainha de Mira Estrela, ele falou, a ilha do Taquari era aqui, ó. Estamos hoje, está 60 metros aqui abaixo d'água. Aí fizeram a barragem da Água Vermelha. Porque tinha a ilha do Mastrocola, tinha o Banco do Brasil. Eu lembro da Ilha dos 18. Tinha a Ilha dos 18. Ilha dos 18, eu lembro bem dela e do Taquari. Do Mastrocola, acho que não, ele tinha. Não cheguei aí, não. E tinha também da UASH, eu acho que era a dos 18 do Dauache. A do Dauache era dos 18? 18. O Dr. Alberto também era na ilha dos 18. Eu não me lembro dos 18, né? Não, eu também. Não sei quem são os 18, mas ela... E era porque você chegava de barco, não chegava de carro e pegava um barco, né? Atravessava e ia para lá. E tinha toda uma estrutura. Era uma delícia, né? Era muito bom, né? Era outra época, né? Eu me lembro, quando meu pai foi no Hospital São Paulo, eu morava ali na Rua Rio de Janeiro. Até hoje, eu sou muito bom de memória. A Rua Rio de Janeiro 127. Era ao lado da casa de onde morava o seu Luiz Castrichini. Na rua Bahia com a Rio de Janeiro, tinha o seu Luiz, a casa do seu Luiz na esquina, e a nossa era a próxima. Eu me lembro ali de brincar no buraco que estava sendo feito para fazer o esgoto. Para fazer o esgoto. Eu me lembro muito disso. A gente saía... ia passando de um buraco de outro. Mas era uma... Ô, Biri, como que era o seu pai com vocês? Ele era um cara mais aberto, ele era uma pessoa muito rígida? Como era? Meu pai, ele nunca proibiu a gente de nada. Ele sempre falava assim, olha filho, eu quero que você seja o melhor naquilo que você faz. Se você quer fazer medicina, você faz. Se quiser fazer direito, faz. Se não quiser fazer nada, não faz também. Mas eu quero que você seja sempre o melhor naquilo que você faz. E ele sempre foi aberto ao diálogo, sempre foi conversar. Era muito brincalhão. Aprontava com a gente, mas era uma atrás da outra. Com a minha mãe, então, coitada. O que ele afrontava com ela ficava louca da vida às vezes. Ele era desse bom humor, assim. Era bem-humorado, era bem-humorado. Uma historinha, naquela época, né, a gente tinha 15, 16 anos, não, pai, deixa eu sair com o carro, que não sei o que tem. Não, filho, você não tem carteira? Não, pai, mas eu quero sair. Uma vez ele deixou eu sair. A hora que ele falou assim, eu não vi nada, você pegou a chave por sua conta, eu não vi nada. Só que a hora que eu saí de casa, ele ligou pro sargento Mário e falou, ó, meu filho tá com o carro, dá um susto nele.
Eu sei que eu corri do Sargento Mário aquele dia, cara, eu cheguei em casa, eram umas 3 horas da manhã, de medo. Nunca mais pedi o carro para ele. E isso eu vim ficar sabendo, ó. Gozado, né? Então, Votuporanga era possível isso, né? Era. Porque era todo mundo, né? Você lembra do aquele policial Parreira? Lembro. Da Lambretinha? Da Lambretinha, era o terror de todo mundo. É, o terror da molecada. É, Quem tinha moto, e ele está vivo até hoje. tá? Tá vivo. Eu queria tanto trazer ele aqui, mas... Porque ele tem história para contar. Tem, deve ter muita história, o Parreira. Né? E, e o seu pai também era uma pessoa social, assim, ele ou não, ele era mais... Ele fez parte do Rotary, depois ele saiu do Rotary, ele foi pro Lions, e foi presidente do Clube dos 40, Ah, ele chegou a fazer chegou a ser presidente do Clube dos 40. Ele fez parte da Fez. fundação Fez, Planeta. fez. Porque ali era quase todos os médicos que gostavam um pouco de esporte. Geralmente eram os esportistas, né? Quem gostava de praticar um esporte. E antes deles terem a sede lá onde é na Aristides Galo, hoje, né? Eu me lembro uma vez que eu fui num treino dos veteranos lá no campo da Ferroviária, lá na estação. É. Acho que eles alugavam lá, depois resolveram comprar a área lá e falaram que... Então eles criaram esse Clube dos 40 É, antes da sede. e uma coisa que eu sempre que eu pensava é que o Clube dos 40 é porque foram 40 sócios. Não, não era, porque eram pessoas acima de 40 anos que faziam parte. Vira, agora você também. Eu achava que eram 40 pessoas. Não era, Zé. Eram acima de 40 sócios. De 40 Ah, anos. de 40 anos, desculpa. Era Que engraçado, cara. Eu joguei no Clube clube, dos 40. eu joguei no Clube dos 40, juvenil, lá, Sim, sendo aquela molecada, né? E aí eles criaram aquela sede Isso. e tinha Fifi era técnico. Inclusive, meu pai, quando foi o presidente, que ele montou o time dos meninos lá, que a gente tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Aí reunia toda essa molecada aqui da parte da cidade e a gente ia lá. Jogamos o Cebinha jogou um pouco, o Nandinho, Nandinha. a gente, o Teixeira também, depois o Teixeira virou goleiro depois de lá do Clube dos 40 por muito tempo, né? Muito tempo lá. E Pinha, o Pinha, o aviador José Honório, famoso. virou piloto, Velho. Eu mantenho amizade com esse pessoal até hoje. O Pinha também, de vez em quando a gente troca uma conversa. Pinha é muita gente boa, eu gosto muito daquele rapaz. Bira, nós estamos falando sobre como era antigamente e tal. E eu me lembro, algumas vezes, eu não era muito frequentador, não. Mas ali, onde mora o Guena, era o Edson Costa, aquele pessoal e tal. E eu me lembro que o Beltinho, o pai dele era gerente lá do frigorífico. E ele aparecia com os cupim. Porque cupim não valia nada, eles jogavam fora. É verdade. Então, antes do baile, a gente ia lá, fazia aquele churrasco. Era lá em cima, lá na Santa Luzia, lá perto, né? Lá, assim. O Guena entre a... Lá perto da prefeitura. Rua da prefeitura, tinha uma garagem lá, que aquilo lá a gente brinca que era nosso aquilo lá, né? Aquilo era o nosso ponto de encontro, né? Dos bailes que tinham. Em Poranga tinha baile todo mês. Então, a gente ia para os bailes a pé, né? E já ia meio... Quando chegar. A gente tomava umas para chegar mais alegre, para não gastar dinheiro lá no clube, né? E a gente tinha essa... Então, o que eu quero dizer é que a minha família, os meus pais, nunca foram de baile, essas coisas. A gente ia. Os teus pais eram de carnaval? Algumas vezes eu me lembro que eles iam sim, José. Eles iam sim. Tá, mas meu pai também, ele nunca, tanto ele quanto minha mãe, nunca proibiram a gente de beber, nunca proibiu de fumar, sabe? Assim, te ensinei o que é certo.
Sei, Faça o que quiser. sei. Bira, eu te contei, tem uma história que eu quero contar, assim, na percepção, né, Tasma? A minha irmã, a Cirlei Lupo, que era casada com o Adalto Lupo, ela, para entrar na escola, ela teve que fazer aquela biografia e tal. E o meu cunhado foi, e meu pai, finalzinho da tarde, para ele ver a biografia. Teu pai olhou assim na janela, lá, falou, vai em Rio Preto e procura o Dr. Domingos Braille. Aí minha irmã foi lá. Aí o meu pai duvidou dessa. Meu, ela pega o negócio e olha, já vai ter, né? Nem conversou com a. Aí, apesar que meu pai gostava muito do seu pai, a gente era cliente, entendeu? E aí o Domingos Braille olhou, falou, não, vai para São Paulo, a Beneficência Portuguesa, procura o Zerbini, que era o bambambam, né? E foi uma cirurgia muito séria, né, e tal, e deu tudo bem. Mas assim, o teu pai tinha essa percepção bem apurada, né, Bira? Tinha sim, Zé. Eu me lembro da minha mãe contando uma história, não sei o nome dos personagens dessa história, mas que uma vez ali em frente o Cine Votuporanga, na Rua Amazonas, tinha uma farmácia e meu pai estava vindo do hospital e passou em frente à farmácia e tinha um carro e tinha uma criança deitada no banco de trás. Aí meu pai abaixou na janela, conversou com a mãe do menino, falou, o que ele tem? Falou, doutor, ele está passando isso. Meu pai entrou na farmácia, chamou o marido dessa senhora. O pai da criança? É, o pai da criança, falou, olha, agora para Rio Preto. Agora para Rio Preto, porque aqui não tem recurso para tratar o que ela tem. E foram para Rio Preto e realmente era uma coisa bem séria, bem séria. E isso daí depois pessoas vêm me falando, falam, olha, teu pai uma vez apostou um frango comigo. Ele olhou minha mulher e falou assim, é homem. Ah, é? É homem, era homem. Então tem essa... Mas foi meio chute também, né? Eu não sei, né? Não sei. Porque antigamente tinha isso, pelo batimento cardíaco, pelo formato da barriga, se era redondada, se era bicuda, tinha um monte de... Pelo menos dizem, né? E assim, meu pai também, ele sempre falava reza. Ele não era católico convicto, não, né? Mas ele sempre falava, reza, que rezar sempre ajuda, nunca atrapalha. Não, atrapalhar não atrapalha. Agora, o teu pai já passou, já te contou uma coisa, por algum perrengue, assim, alguma dificuldade? Porque na época era tudo muito precário, né? Olha, uma vez ele contou que teve um tiroteio numa fazenda aqui perto de Votuporanga. Inclusive eu tenho até a foto que eu posso te fornecer. Ah, legal. E teve uma pessoa que foi baleada na fazenda, levou um tiro e eles teve que sair daqui, lá na fazenda, buscar a pessoa para ser operada no hospital. Inclusive na foto ele está até com o coldre do revólver na cintura que ele foi buscar a pessoa lá. Quem estava com o coldre? Ele, meu pai. Ah, porque não foi. Foi para buscar a pessoa, mas vai saber o que esperar lá, né? Então ele veio com esse coldre. Tá lá fazendo a cirurgia com só o coldre na cintura. Coisa, né? Como é que... Meu pai sempre gostou muito de arma também, né? Né? Ele era vivo, ele era um bom atirador, né? Ele atirava bem. Agora, uma confidência que eu vou fazer para você aqui, que acho que só minha família sabe, meu pai não tinha visão do olho direito. Não? Não, ele não tinha a visão central, só tinha a periférica. Porque na época de faculdade ele jogava basquete, e num jogo de basquete ele levou uma cotovelada no olho esquerdo. E na época ele fala assim, se houvesse um remédio, falou o nome do remédio lá, eu não tinha perdido a visão, mas não tinha. Então eu acabei perdendo. Então ele enxergava mesmo só com o olho? Só com o olho esquerdo. A visão dele era só o olho esquerdo. O olho direito era só
a periférica. Né? Poxa, e era cirurgião. E era cirurgião. Vai saber. Que coisa, né? Não. Agora ele jogava também ou não? Jogava basquete. Basquete, né? Porque ele era alto. Né? Ele tinha 1,85 m quase, né? Na época era Em casa eu sou dos homens, eu sou o menor, né? Porque o Joninho menor, comprido. Eu era o mais tarracadinho. Né? Mas ele jogava assim, brincava. Né? Sim. Brincava. Votuporanga Aqui, não, aqui em Votuporanga ele não chegou a praticar, não. Ah, não? Jogava só na época de faculdade mesmo. Aqui eu não me lembro E dele. futebol ele não jogou. Não. Mas ele gostava da Votuporanguense, por exemplo, essas coisas ou não? Ia em jogo da Votuporanguense. Cara, tem um monte de história. Tem uma história que estava ele, o Valdeci Bortolotti, Pedrinho Bortolotti, acho que estava junto. Eles foram num jogo em Tanabi, na volta atropelaram um cavalo na rodovia. A volta do jogo. Então, e gostava. Gostava mesmo. Ô, Mira, a gente vê fotos antigas, relatos. Votuporanga tinha muita festa, assim, meio que... tinha festa do chopp, festa não sei do que, as pessoas faziam... Ali na Covasa vivia tendo festa, né? As quermesses lá no Largo da Matriz também, que era para construir a igreja. O Frei Arnaldo estava em todas ali e tal. O teu pai era dessa... Meu pai participava, sim, Zé. Ele participava. Peço da direita que ele chegava mais cedo em casa. A mãe arrastava ele embora para casa. Porque ele gostava de tomar um. Gostava de tomar uma, né? Aí minha mãe, coitada, pegava ele, vamos embora, e levava para casa. Bom, e você, Bira, aí você estudou em Votuporanga? Eu estudei no Zenir. Tenho comigo a satisfação de lembrar de todas as minhas professoras do Zenir, desde do pré-primário. Depois do Zenir, eu fui para o colégio segundo GV, né? Segundo ginásio. Fiquei 1 ano no segundo GV. Depois eu fui para Monte Aprazível, fiquei 2 anos no colégio interno, lá em Monte Aprazível, Dom Bosco. Voltei, fiz a 4ª série em Votuporanga e quando eu fui fazer o primeiro colegial, eu saí. Fui para Ribeirão Preto. Fiquei 3 anos. Você não chegou a estudar no IE? Não. No IE eu comecei, deu assim meio período. Primeiro colegial. Só 6 meses ali, depois eu já fui para Ribeirão. Porque naquela época o colegial era só no IE, né? Era só no IE. Ginásio não tinha? Era só no IE. Aí eles juntavam a turminha do lado de cá, né? Do lado de cá que eu chamo é da igreja para cá. Tá? E a gente a pé. Até o IE. Eu, o Carlos Lima, o Silvinho Seba, aquela turma. O Atílio, não é? Ou não? Não, o Atílio já morava lá em cima, na esquina da o Atílio Santa Catarina com a Sergipe. Mas ele estudava no colégio no segundo. Estudou no segundo ginásio. Eu lembro porque o time de vôlei e de basquete do IE era uma rivalidade com o segundo ginásio. Aí já não é minha época. Eu sou mais novo que esse pessoal. E aí, quando eles terminaram e tiveram que ir pro primeiro colegial, aí nós viramos. Aí, Votuporanga sempre teve bons times, né? Tinha. Sempre teve bons times de basquete, de vôlei. Tinha. E alguns, que nem o João Batato. O João era craque, né? Não foi. Seguiu o campeonato. Mas você jogou bola, né, Bira? Jogava futebol lá no Clube dos 40, com a turminha que a gente montou o time lá. O Fifi era técnico, né? Fifi era técnico. Isso. Eu jogava com a turminha lá, com o pessoal. Enquanto eu estive aqui em Votuporanga, eu fiz parte do time. Depois, quando a gente voltava, aí tinha um time que era daquela época, que a gente se reunia e jogava futebol nas fazendas. Todo final de semana a gente... Porque tinha muito isso, né? Futebol em fazenda, né? Tinha. E a gente ia... O Jonias jogou também ou não? O Jonias também participava. O Jonias jogou basquete, ele chegou a ser federado pela Hebraica, né, em São Paulo. Em 76, 75, 76. Porque o Jonias sempre foi magro. Magro e comprido, né? Comprido, né? Ele teve essa coisa.
Não tinha essa facilidade. Eu já não tinha tamanho. Mas você sempre foi meio tarcadinho também, né? Sempre tá. Você sempre foi... Ô, Mira, e a gente lembrando dessas épocas, eu gosto muito de lembrar, as coisas que aconteciam na nossa adolescência, né? Os pais da gente nem sabiam o que estava acontecendo, né? E a gente fazia... Fazia, acontecia, ninguém ficava sabendo. Ninguém assim, meus pais não ficavam sabendo, porque se soubesse o que a gente fazia, era uma surra todo dia, cara. Era coisa inocente, né, Mira? A gente não tinha arte, né? Era arte. Era arte, era molecagem, era Carnaval e no Vilar tomar canja. tomar canja, né? A gente era... Você nunca participou de escola de samba, essas coisas? Porque aqui teve tem agora, deixa cair. Eu fui um ano da Beethoven, depois da Beethoven, desculpa. Eu fui um ano da Deixa Cair, depois o Guimar Marão comprou meu passe, eu fui para Beethoven e fiquei lá dos 17 até os 34 anos de idade. Você sabe que uma coisa que eu sinto uma falha na minha vida foi não sair na Beethoven. Lá era... Porque eu era da Deixa Cair. Então a Dona Maria Célia, essa era uma figura, então a gente estava ali, né? E meus amigos, todos na Beethoven, e eu... Aquela Beethoven foi uma... Nunca mais vai acontecer outra igual, cara. Era muito engraçado aquilo lá. Era muito engraçado. Aí eu falei com o Guimar aqui na época sobre a Beethoven. A Beethoven sempre saía na frente de todo mundo, né? Teve um ano que o pessoal, os antigos, né, o Guimar, o pessoal lá não ia sair, e aí jogaram a gente lá para trás, lá para o fundo do desfile. E a gente eram sete aborrecentes, né? Sei. 7 adolescentes que estavam querendo sair, e a gente falava, não, nós vamos abrir o carnaval, não, nós vamos abrir. O pessoal jogava a gente para trás, a gente saía por fora, ela não saía na frente. Eu lembro que o seu Jofrei Vieira era um dos coordenadores, ele e o Adalto Leva, e eles queriam que a gente saísse. Não, no final vencemos pelo cansaço. Saímos, tinha aquele bar da Tereza, que era muito famoso ali na Amazonas. Foi da Tereza, do Haroldo. A hora que a gente passou ali na frente, o pessoal antigo estava todo lá, né? Aí, vocês matam a gente de vergonha. Isso foi no domingo, na terça-feira tá todo mundo lá dizendo. Então o Edmar conta uma história que também fizeram isso. Esse ano a Beethoven não sai na frente. E aí, tá bom, puseram lá e eles foram para frente. Aí disse que o Jurano, que era O Raymond, chamou o pessoal da comissão e falou: olha, o negócio é o seguinte, eles fazem um som para mim. Mentira. Se eles não saírem, nós ficamos sem som, então deixa os garotos aí. Aí deixou. Mas cada ano tinha um tema, né? Tinha o Zé Arroio, finado Zé Arroio. Zé Arroio era o... Zé Arroio era um motivo da gente estar saindo. Agora, engraçado também, é o nome Beethoven. Na realidade não era Beethoven. Era Beethoven. Era Beethoven, só que o cara na hora de pintar a faixa lá botou Beto e o espaço vem. Aí colocamos o hífen ali, né? E aí ficou banda do Beto vem. Então o dono um dia falou isso para mim, porque o Egmar não lembra. Um dia eu conversei com o Egmar e falei assim, eu sei que era para ser Beethoven, mas eu não sei por quê. Então... Aí um dia o dono me falou, o pintor da faixa, eu achei que errou. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Foi muito melhor do que Beethoven, né? Exato. O Zé Arroio era a nossa alegria, né? Arroio, Dona Edmeia. Porque cada ano ele tinha o carro dele, né? Que era o Zeppelin. Foi o Cooper Zeppelin. Teve outros também que eu não me recordo o nome agora, mas sempre era um tema diferente. E era um tema mais ou menos... O Zé, ele tinha uma cadeira de rodas que era só para fazer montagem. Ia lá na Covasa, chegava lá o funileiro da Covasa, soldava as pecinhas lá, e a gente já montava a cadeirinha dele e ficava o carro do Zé. Era quem abria a banda do Beethoven. O Piraí era um carnaval maravilhoso, né? Aquela rua Amazonas ficava lotada. Uhum. Né? E
E a gente discute hoje se é possível ou não voltar aquele carnaval, né? E tem gente que fala que não, tem gente que fala... Mas seria muito interessante, né? Porque o carnaval acabou, né? Com o carnaval. Na época, né, Zé, aquilo que a gente falou no começo, era uma cidade menor, todo mundo se conhecia. E passava na rua, parecia candidato, opa, opa, opa. E assim ia, e todo mundo se cumprimentava. A minha filha, quando era pequena, ela se recusava a sair comigo na rua, a pé. Porque ela falava que a gente demorava 3 horas para passar um quarteirão. Porque, né? E aí, porque todo mundo conhecia todo Eu mundo. mesmo hoje, apesar de tanto tempo fora, muitas vezes eu me encontro com pessoas que, putz, há muito tempo não via, botar a conversa em dia. Não, e quando você encontra uma pessoa, é filha ou neto do teu amigo, né? Beleza. Isso, né? Não, eu sou neto, não sei de quem. Poxa, Uma vez no outro Paracatu eu me encontrei o Nestino Silva, o Tininho, Tininho. né? E ele chegava e falava pra mim, sabe quem é aquele ali? Ele falava, não, não sei, é filho de fulano. Nossa, mas já tá desse tamanho. Sabe que é aquele ali? Não, é filho de ciclano. E é assim, gente, eu não tenho, eu conheço os antigos, os novos. Não, eu também não. Eu vou nos lugares aí, não conheço ninguém, né? Eu e minha esposa, uma vez fomos comer um lanche, sentamos, ela olhava e falou assim, eu não conheço ninguém. Eu falei, nem eu. Puxa vida, né? A sua esposa foi embora daqui com quantos anos? A gente saiu daqui, ela saiu daqui, eu saí daqui em 88, ela saiu em 89. Mas vocês se casaram em São Paulo? Não, nos casamos aqui em 1985. Ah, vocês então já tinham se casado aqui. Eu era daqui. A minha esposa Céfra, também família tradicional de Votuporanga. E a gente se casou na Santa Luzia com o Padre Silvio. Pegou o Padre Silvio. Cantou lá no casamento. E depois casamos em 85, moramos um ano em Presidente Prudente. E depois fomos para São Paulo. Eu fui em 88 e ela foi em 89. E estamos lá até hoje. E voltar nem pensar. Aí depende dela, cara. Eu sou só o marido. Ô, Bira, quando que o seu pai faleceu? Meu pai faleceu em setembro de 85. Eu casei em junho e ele faleceu em setembro. Tinha uns 80 anos. Não, tinha 56. 56 anos? 56 anos ele tinha. Ele Ele faleceu. era de 1929. Foi um acidente de automóvel, né? De carro. Ele estava voltando da propriedade que a gente tinha lá em Mato Grosso do Sul, quer dizer, ainda tem, né? E perto de Cacilândia o carro capotou e ele bateu a cabeça. E teve um traumatismo craniano. Quer dizer, foi fazendo sozinho, assim, ele não bateu em outro carro. Não, foi sozinho. A gente não sabe o que aconteceu. Ele estava sozinho? Estava sozinho, a gente tinha um cachorro que estava junto com ele, a gente não sabe se foi o cachorro, não sabe se foi um defeito mecânico do carro, uma cochilada, não sabe o que foi. E não tinha cinto de segurança, né? Ninguém usava. Tinha, né? Mas ninguém usava, né? Usava, né? Ninguém usava. Aí minha mãe, eu estava em São Paulo, minha mãe me ligou, falou que tinha acontecido um acidente, que ela tinha contratado um avião lá em Cacilândia para levar ele para Rio Preto. Aí ele foi para Rio Preto, ficou lá uns 2, 3 dias na UTI, mas acabou não resistindo. E faleceu. Você não sabia. Acho que eu até lembro, mas não me lembrava que era um acidente, não. E, se me permite, Zé, eu tive ali a maior lição da minha vida, cara. A coisa que eu aprendi, sabe? Quando meu pai faleceu, o doutor Alberto, o tio Alberto, né, que a gente chamava ele, pegou e estava lá no hospital. E eu cheguei para ele e falei, poxa, tio, justo meu pai, homem bom, não sei o que tem e tal. Ele falou, olha, você está falando isso porque está doendo para você. Mas você não vê o lado de seu pai. Seu pai era uma pessoa ativa. Teve um traumatismo craniano. A gente não sabe o tamanho da sequela que ia ficar, que ele ia ter sequela. Agora, imagine seu pai vivendo numa cadeira de rodas. Você está falando isso porque você não quer passar a dor que você está passando, mas pensa pelo lado do seu pai.
Esse é um problema, Obira, que a gente tem que pensar. Porque eu vi uma vez uma mulher falando do nosso egoísmo, Sim, a palavra é essa, egoísta. né? Você está sendo egoísta. Você, que nem a pessoa fala assim, meu pai, o meu filho, a minha mãe, não é sua não, você é você, cada um tem o seu sentimento, tem a sua dor. Agora, quando acontece alguma coisa com alguém da sua família e tal, você se sente pelo sofrimento que você está passando, Exato. não pelo... Exato. Você não quer, a gente não quer sentir dor, né? De forma alguma. Mas a gente é tão egoísta que Ninguém quer perder um pai, né? a partir daí, cara, eu comecei. Minha mãe tinha muito disso. Ela sempre falava: olha, reza para que Deus faça sempre um for de melhor para você. Agora, Tua mãe era religiosa? Minha mãe era. Minha mãe era. A mãe fez parte lá do clube de mães lá da Santa Luzia, fez parte da diretoria lá do centro. Como é que chamava a tua mãe? Adalgisa. 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 A história é a seguinte: meu pai conheceu minha mãe dentro do HC. Minha mãe era auxiliar de enfermagem lá no HC. E eles se conheceram lá, se casaram. Na época que meu pai trabalhava no PS, era chefe do PS do HC, ele dormia dentro do hospital, ficava lá dentro. E quando tinha caso grave assim, minha mãe ia lá e acordava ele para ele fazer cirurgia. E aí se conheceram. E aí se conheceram, se casaram em São Paulo e vieram para Votuporanga. Na época que ele veio para cá, ele conta que ele tinha uma proposta também de Campo Grande, né? Mas que ele preferiu Votuporanga por ser mais perto, que a família dele estava em São Paulo, a família da minha mãe também estava em São Paulo. Naquela época não tinha estrada, tinha a estrada, só a estrada férrea, né? Só o trem. E para Campo Grande ia ficar muito mais longe. Então ele preferiu ficar aqui em Votuporanga. Quer dizer, o teu pai e tua mãe vieram para cá sem nenhum vínculo familiar. Nada. Com a cara e coragem. Então tua mãe também era uma pessoa ativa também, assim, né? Brava. Aí tinha um coração que não era dela. Se ela estivesse brigando com você, tenha certeza de uma coisa: ela gosta de você. Se ela não brigasse, era... Podia desconfiar. Podia desconfiar. É isso mesmo. E ela também já faleceu? Já faleceu. Ela faleceu em 2016. Pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. E aqui só tá a Jussara? Hoje aqui eu tenho sogra, cunhado e minha irmã, Jussara. Meu Joninhas, meu irmão, tá morando lá em Chapadão do Sul, onde a gente tem a propriedade, né? E a Jussara e eu em São Paulo. Sei. É isso. Birá, esse papo tá gostoso, mas nosso tempo já está se esgotando. Eu queria agradecer muito esse papo maravilhoso. Que é Se isso. você quiser colocar mais alguma coisa... Não, eu que agradeço o seu convite. É muito bom a gente relembrar essas coisas do passado. Eu vim aqui falar do meu pai, acabei falando mais da gente do que dele, né? Mas tudo bem, estamos aí. Não, porque é história de Votuporanga. Porque assim, você sabia que eu falo, Bira? É gostoso, eu gosto de conversar isso, porque essas pessoas mais jovens não fazem a mínima ideia de como era Votuporanga, de como era a relação da gente, né? Eles não fazem a mínima ideia. Hoje, um adolescente sai para ir no baile, para ir numa festa, os pais ficam preocupados em casa, né? Tem tempo para uma história? Tem. Uma vez eu vim para cá, eu tenho 2 filhos, um casal. E meus filhos resolveram ir no Votuporanga Clube. Aí minha esposa falou: vamos lá ver eles. Eu falei: não, vamos lá ver eles. Eu falei: vamos. Chegamos lá, os 2 em cima do último trampolim, lá da piscina, né? E minha esposa: desce daí. Vocês vão se machucar, desce daí. Eu falei: vamos embora. Ela falou: por que vamos embora? Não, porque na minha idade eu fazia pior do que eles estão fazendo hoje. E eu ficando aqui vendo, eu tô ficando nervoso. Então vamos embora, que é melhor. A gente não vê, não passa por isso. Não, é verdade. Porque normalmente não acontece nada. Não. E a gente aprontava. Aquele buracão da Vila Paz, buracão do Lanchopão. Buracão do Adalto, lá do Vale do Sol. A gente As bicicletas.
Nossa, a gente fazia muito, né? A gente descia de bicicleta, passaria aquela descidona de terra, de areia. Subia empurrando, né? Lógico. Lógico, ninguém aguentava. É isso. Mas era gostoso. Guilherme, muito obrigado. É isso, eu que agradeço você. Tá bom. Bom, assim nós terminamos mais um Baú de Motor. Obrigado pela audiência. E na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Muito obrigado e até semana que vem.